Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos reiniciando mais uma semana do programa Opção para a Vida nesta segunda-feira, 16 de março. Estamos exatamente no meio do mês de março, já no primeiro trimestre do ano. E o programa Opção para a Vida durante todo este mês, lembra que nós estamos trazendo as imagens que nós registramos do que foi a nossa 12ª excursão e toda a peregrinação por toda a Terra Santa. Nós estivemos viajando com 30 irmãos aqui de Campina Grande, em parceria com o pastor Robson da Igreja Nova Vida. E foi uma viagem magnífica, uma viagem fantástica. Todos voltaram irradiantes, todos os nossos excursionistas, eles interagem, eles participam, eles oram, leem a palavra onde nós chegamos, todo o registro bíblico onde passamos, cada irmão participa e, portanto, é uma viagem que todos se tornam participantes, ninguém fica lá ocioso, todos oram, trabalham, oram, leem a palavra, ministram a palavra também. Além dos guias, como nós tivemos em Belém, em Nazaré, em Cafarnaum, por onde passamos, em Jerusalém, enfim, Deus nos dá um verdadeiro enriquecimento que renova a nossa fé, renova a nossa fé em toda a palavra, onde passamos, o que nós ouvimos, os registros todos realmente ficam bem reais na nossa vida. Eu costumo dizer que nós voltamos ao passado vivendo no presente. Inclusive, se você quiser também participar da nossa próxima excursão, se Deus assim nos permitir, junho de 2022, nós já estamos agendando com a agência de turismo. E para maiores informações, após o programa, ligue para o fone 9149 3993. Você põe 083, né? Põe o 9 antes, então vem 9149 3993. Nesse instante eu convido a todos a fazermos uma oração de gratidão pela semana que Deus está nos presenteando. Pai, muito obrigado por este início de semana, começo de semana e o dia que estamos recebendo como presente, como dádiva do Senhor. Que Tu se digne de abençoar a cada telespectador, fale ao nosso coração através de tudo aquilo que nós passamos, por onde estivemos, para que eles também sejam abençoados. Eles, embora não tenham viajado conosco, possam viajar através destas imagens. É o que eu te oro e te peço, agradecido, todas estas bênçãos mais uma vez, em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Ok, pessoal, a gente subiu agora o Monte da Tentação. O nome do monte é porque o que acontece aqui com Jesus? Jesus é batizado no rio Jordão. Em que trecho dele? No lugar que a gente chama hoje em dia de Qasr El-Yehoud. Vocês estão vendo que entre nós e a Jordânia é o Vale do Jordão. E um pouquinho mais ao norte que aqui, no Rio Jordão, é a zona de Qasr El-Yehoud. A gente ainda vai conhecer ela. É o local onde Jesus vai ser batizado. Vejam como tudo é próximo. Então ele vem para esse monte, porque nesse monte então não tinha nada. Tem que pensar que a cidade de Jericó é lá embaixo. E ele sobe aqui no monte vazio e aqui ele vai passar 40 dias e 40 noites. E aí quem chega? O inimigo, o diabo, o Satã. A gente tem diferentes nomes para ele, mas todo mundo sabe de quem a gente está falando. E ele chega depois de Jesus estar nesses 40 dias e 40 noites em jejum, e ele chega para ele e diz: Oi Jesus, tudo bem?
tu é o Filho de Deus, está com fome, pega essas pedras e transforma essas pedras em pão e come. E a resposta de Jesus é: nem só de pão vive homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. O Satã não contente vai fazer também outras duas tentações. Uma vai ser em Jerusalém, no pináculo do templo, um lugar muito, muito, muito alto no templo de Jerusalém. E ele leva até lá e diz: bom, te atira daqui, que se não vai chegar a tua hora, tu é o Filho de Deus, os anjos vão vir te salvar. E Jesus vai responder: não tentarás o Senhor teu Deus. E não contente uma terceira tentação, ele leva ele para o alto de um monte, mostra para ele os reinos da terra e diz: tudo isso eu te darei se tu te prostrares a mim. Bem me adora, que eu te dou tudo isso aqui de presente. Fácil e rápido. Não precisa de crucificação, não precisa de nada, eu te dou tudo agora, tudo que tu quiser. E Jesus vai responder: somente adorarás ao Senhor teu Deus. E aí, show Satanás, ele expulsa ele. Agora, vamos olhar essas três tentações. A primeira, ele tenta pelo lado físico. Quer dizer, Jesus tem uma forma física humana. E ele tenta pegar o lado físico de Jesus e dizer: olha, fome, vai e come. Não funciona. E ele tenta pelo lado do ego. Porque pensa que até esse momento, na tentação, quantos milagres Jesus tinha feito, pelo menos que a gente saiba? Hã? Nenhum ainda. Nenhum. Pensem que Jesus vivia aqui há 30 anos e ninguém tinha a menor ideia de quem ele era. E por isso não é que ele diz: te atira daqui, porque daqui também é uma boa queda. Não, ele leva ele até no meio de Jerusalém, até o templo de Jerusalém, onde sempre tem gente, tem uma galera lá. Ele diz: te atira. Por quê? Porque se ele se atira, os anjos vêm salvar, toda Jerusalém vai ver quem ele é. Diz: ó, ego, vai e mostra para todo mundo quem é. Deixa que toda Jerusalém, toda a Judeia e todo Israel saibam quem tu é. Então calma, não é assim que tem que ser. E aí a terceira tentação vai ser o poder. Eu vou te dar tudo. Tu vai ser senhor desse mundo, eu vou te dar tudo. E hoje não. Já é o dono de tudo. Não precisa que as pessoas saibam, não precisa ter uma coroa na cabeça. Ao contrário, Jesus, quando ele decide vir para uma família simples. Ele decide viver de uma maneira simples. Então ele abre mão do nome dele, de se mostrar, de ter riquezas, do lado físico dele. E aí ele expulsa. E aí, depois disso, aí sim ele vai para Galileia. E aí ele vai para Caná da Galileia. E aí ele vai fazer o primeiro milagre dele. São dois momentos muito marcantes e muito importantes na vida de Jesus, que é o batismo e logo em seguida a tentação. E aí depois desses dois eventos é que Jesus vai estar preparado para começar o ministério dele, a vida pública dele. Então na realidade aqui é parte desse momento que vai mudar a vida de Jesus e, como eu já falei, com consequência, a história da humanidade. E depois a gente vai fazer a leitura aqui do texto propriamente dito. Quem vai fazer a leitura é Mateus 4:1, do 1 ao 11, né? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador aproximou-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele.
Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Gente, a gente vem nesse local e a primeira coisa que vem na nossa cabeça, até mesmo por causa do nome que é dado, é o Monte da Tentação. Aqui atrás fica o deserto da Judéia, onde acredita-se que Cristo foi tentado. Foi no deserto da Judéia. O local exato nós não sabemos. A Aline já explicou sobre o deserto da tentação. Sandra já leu o texto, sobre a tentação de Cristo. Sandra já leu o texto. Mas tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Essa área aqui, essa região, também está relacionada a outra coisa. Né? William Foxwell Albright, que é conhecido como o pai da arqueologia bíblica, ele, por algumas razões, fez a descoberta de locais que ele identificou como sendo Sodoma e Gomorra, que fica lá embaixo. O Mar Morto dividiu-se em duas partes. Entre as duas partes é a localização que a maioria das pessoas acredita ser Sodoma e Gomorra. Mas tem um arqueólogo americano, Stephen Collins, né, que fez uma exegese do texto bíblico, e ele percebeu o seguinte: a Bíblia fala sobre a localização de Sodoma e Gomorra num local que fica no Vale do Jordão. Lá embaixo não tem o Vale do Jordão. A palavra que aparece no texto é o Quicar do Jordão. E ele foi coletando algumas informações apresentadas no texto, e na visão dele, no entendimento dele, parece que o local fica no sopé daquelas montanhas ali. Então, alguns arqueólogos recentemente têm feito a afirmação de que provavelmente as ruínas de Sodoma e Gomorra estão naquela região ali. Então ainda estão sendo feitas pesquisas, né? O Stephen Collins monta rotineiramente, anualmente, equipes de voluntários para vir participar do projeto que ele tem em parceria com a Jordânia e uma universidade americana para fazer as escavações nesse local aqui, que é chamado Vale do Jordão Disco, né? Esse platô aqui do Jordão, só que do lado de lá. Aqui é Israel, o lado de lá é Jordânia. Você vê o Rio Jordão descendo ali o início do Mar Morto. Voltando agora à tentação de Cristo. Uma curiosidade: o texto bíblico diz que Jesus foi trazido aqui por quem? Ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado. E é curioso que o Espírito Santo o traz para ele enfrentar esse processo de tentação, para a gente entender que se Jesus, que é Deus, foi tentado, quanto mais nós. Porém, quais são os elementos, quais são as ferramentas que Jesus Cristo utiliza para combater essa tentação? É a palavra. O diabo também utiliza a palavra para tentar Cristo, mas o diabo utiliza a palavra fora do seu contexto, de forma distorcida. Cristo agora usa a palavra para rebater o diabo. Essa é a primeira observação importante que nós precisamos fazer. E por último, o texto bíblico diz que o diabo se afastou dele por um tempo. Ele se afastou até a ocasião oportuna. Ou seja, Cristo voltou a ser tentado em outros momentos, de outras maneiras. Então, gente, a gente está aqui não apenas para entender a história, a geografia, a arqueologia, as descobertas que estão sendo feitas ainda nesse lugar, mas para trazer o significado ou a significância dessas coisas para as nossas vidas. Nós também temos que lidar com processos de tentação na nossa vida. E essas tentações são apresentadas a cada um de nós em cima das fraquezas que nós temos. O escritor bíblico diz que o diabo é como um leão que anda em nosso derredor, bramando e rugindo, né, buscando a quem possa tragar. Ele fica nos observando. Quais são nossas fraquezas? Quais são nossas limitações? Então é muito importante a gente não apenas conhecer esse lugar, que é fantástico, não apenas isso, mas a gente tirar um tempo também para analisar quais são os aspectos falhos da minha vida. O que é que existe em mim que sinceramente não deveria existir? O que é que ainda está em mim que eu devo lançar fora?
Eu penso que essa é a maior meditação que a gente precisa fazer, porque no local onde habitava o pecado, Sodoma e Gomorra, Cristo é trazido para ser tentado, porque o diabo queria fazer com Cristo o que ele fez naquele lugar, Sodoma e Gomorra. O diabo queria destruir Jesus Cristo, queria jogar Deus, o Pai, contra Deus, o Filho, um contra o outro, nessa tentativa, nessa batalha, e ele não conseguiu. Mas ainda assim, ele tenta fazer o mesmo conosco. Eu espero que cada um de nós procure agir como Jesus. Amém. A gente está olhando aqui para Sodoma e Gomorra e lembrando da tentação de Cristo. Faça o que Jesus fez. Conheça a palavra de Deus e haja como Jesus agiu e não como o diabo quer que você haja. Cristo foi tentado. Uma das grandes tentações aqui é que o diabo queria que Jesus fizesse algo espetacular, fizesse um show pirotécnico, coisas grandes em Hollywood. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito não está interessado em coisas que chamam a atenção, coisas fantásticas, maravilhosas. Ele quer que você viva na simplicidade do seu coração. Além de toda a explanação que tanto a nossa guia turística quanto o pastor Robson fez acerca de Jericó, queríamos também registrar aqui um fato importante que chama muito a nossa atenção. Como vocês sabem, do outro lado, a Jordânia está aqui ao lado do Rio Jordão, fazendo a divisória aqui com essa região de Jericó. Pois bem, quando Deus falou a Moisés no Antigo Testamento que ele ferisse a rocha, todos devem estar lembrados, ele feriu a rocha, dela jorrou água e todos foram saciados. A segunda vez Deus falou para que Moisés falasse a rocha e ele simplesmente desobedeceu. Ele se irou com a provocação do povo que estava dando muito trabalho e ele se irou na hora, em vez dele falar, ele feriu a rocha. Então Deus naquela ocasião, aquela rocha simbolizava Jesus Cristo, Deus naquela hora repreendeu a Moisés por ele ter desobedecido à fala de Deus. Quando Deus disse que ele falasse, ele feriu, ele desobedeceu. E por esse motivo, do outro lado da Jordânia, há um monte chamado Nebo, já estivemos lá, foi a nossa primeira excursão. E desse monte Nebo, Deus levou Moisés e mostrou toda a terra prometida. E disse, olha, tu somente com os teus olhos verás, mas não pisarás com a planta dos teus pés, por causa da sua desobediência. Então Moisés contemplou a terra prometida apenas com os seus olhos, por causa da sua desobediência. E nós queríamos aqui registrar o preço da desobediência. Jesus aqui no Monte da Tentação foi tentado, mas ele foi obediente em tudo. A Bíblia nos diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Satanás jogou uma verde, foi uma pegadinha. Olha, se você tem condições de provar que és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Eu pergunto, Jesus tinha ou não tinha poderes para transformar pedras em pães? Tinha, não tem. Ele faz milagres, porém naquela ocasião ele estaria fazendo a vontade de Satanás, a vontade do diabo. Estaria desobedecendo a Deus, como Moisés desobedeceu a ordem, a palavra que Deus lhe dissera. Mandou que ele falasse, ele simplesmente feriu a rocha. Ele estava irado naquela ocasião. Vejam, amigos, Jesus aqui no Monte da Tentação, ele foi tentado pelo diabo, mas ele usou a palavra e obedeceu a palavra para, naquela hora, repreender o tentador. É assim que nós poderemos vencer a tentação. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus, não nos deixes cair em tentação. Podemos ser tentados, sim, é inevitável, porém não devemos cair na tentação, cair no sentido de desobedecê-lo, como Moisés desobedeceu. Portanto, espero que todos que estejam nesta manhã nos assistindo através do nosso programa, fiquem com essas imagens do que foi aqui no Monte da Tentação, comparado com o Monte Nebo do outro lado, na Jordânia. Esse Monte Nebo, Moisés desobedeceu. No Monte da Tentação, Jesus deu o maior exemplo de obediência. Ficam com esta lição. Eu espero que todos guardem em seus corações esse registro aqui. E eu convido para que você, telespectador que está conosco, continue viajando através dessas imagens que nós registramos para você que não veio nesta excursão, mas eu espero que você, numa próxima, nos acompanhe. Muitos sacerdotes que prestavam serviço no templo moravam aqui em Jericó. Moravam aqui e eles faziam o turno anual. Quando chegava o turno deles, eles iam para Jerusalém, prestavam serviço sacerdotal
e depois voltavam para aqui. Aqui era a residência deles. É como muita gente em cidade grande, que trabalha na cidade grande, mas mora nas cidades periféricas ali. A exemplo do ABC Paulista, só dando um exemplo aqui. Então o que é que acontece? Cristo chega aqui em Jericó, vem com um grupo se preparando para ir para Jerusalém, cura os 3 cegos, veja só, 3 curas de cegos. Isso aqui estava um fervilhar de gente, estava uma quantidade de pessoas aqui absurda, era Israel inteira que viajava para Jerusalém para a festa da Páscoa, porque essa é uma prescrição bíblica, que o judeu fosse para Jerusalém na época da Páscoa, fizesse essa peregrinação, né? Então todo mundo viu Jesus curando aqui 3 cegos, que é o sinal bíblico que identifica o Messias. Então muita gente já foi na frente e anunciou em Jerusalém: olha, a gente viu aquele que o Antigo Testamento promete. E como é que vocês sabem que é ele? Porque ele curou cegos. Nós vimos, ele curou 3 cegos lá. Inclusive um a gente conhece pelo nome, é Bartimeu. Então quando Jesus sai daqui, gente, que vai para Jerusalém, lá em Jerusalém já estava todo mundo sabendo que o Messias estava entre nós. Então, pessoal, bem-vindos a Jerusalém! Shalom! Shalom, Jerusalém! Então, pessoal, eu gosto de dizer que a viagem tem sempre 2 capítulos. É o primeiro capítulo da viagem e o capítulo de Jerusalém. Então, a gente está aqui oficialmente abrindo o nosso capítulo de Jerusalém. Tudo o que a gente está fazendo agora na realidade, preparar o caminho para chegar para a cidade de Jerusalém. Porque aqui é onde tudo vai acontecer, aqui é o coração da história bíblica. Aqui no Templo de Jerusalém, mas também aqui é o local onde Jesus vai ser crucificado, onde ele vai ressuscitar, onde ele vai subir aos céus. Tem tanta história aqui na cidade e a gente vai dedicar os nossos próximos dias à cidade de Jerusalém e aos entornos. E por isso, pessoal, prepara coração. Tu já pode preparar um rolo de papel higiênico do hotel, tu traz contigo durante o passeio. E por isso, como o pastor falou, só vem a Israel quem Deus quer. Eu posso dizer, só vem a Jerusalém quem Deus quer. Porque quantos cristãos tem no mundo, pessoal? Milhões. Quantos deles conseguem vir a Israel? Eu digo que se 1% dos cristãos conseguissem vir para Israel, ia ter fila para entrar nos lugares daqui. Daqui até a entrada da cidade. Quer dizer, pessoal, a quantidade de cristãos que vem para cá é muito pequena em comparação ao número de gente que gostaria de vir. E tanta gente, como o pastor falou, que tem condição financeira e que não vem por N motivos. Ou pode ser problema financeiro, pode ser problema de saúde, pode ser medo de vir, pode ser não acha que é o momento certo e às vezes o momento certo nunca chega. Quer dizer, tanta coisa impede o pessoal de vir. Pense só na igreja de vocês. Quanta gente tem que gostaria de estar aqui. Então, pessoal, sempre vamos nos considerar privilegiados. E eu sempre vejo que tem 2 tipos de grupo quando a gente chega aqui. Um tipo de grupo, tu chega aqui e diz: ai, Aline, tá tão frio. Ai, Aline, tô cansada. Ai, Aline, quando é que a gente vai pro hotel? Ai, Aline, isso. Eu tô com fome, eu tô com sede. E as pessoas passam o dia inteiro reclamando. E o pessoal todo dia olhando pro lado ruim. E tem gente que chega aqui e diz: uau, graças a Deus eu tô aqui. Eu sou uma pessoa privilegiada e que é um esforço vir para Israel. É fácil não, a gente acorda cedo, a gente vai acordar cedo nos próximos dias também. Mas o esforço, ele não é nada comparado ao privilégio, ao prazer de estar aqui, de poder conhecer esses lugares. E por isso, pessoal, vamos nos focar
sempre no lado positivo. Vamos ser as pessoas que quando a gente está na fila dos lugares, não vai ser a pessoa que vai ficar assim, ai Aline, tem fila, ai Aline, ai não dá pra furar fila, juro que tem. Ai, não, vamos ser o pessoal que vai dizer assim, eu tô na fila, e daqui 5 minutos, daqui meia hora, daqui 2 horas eu vou entrar na gruta do nascimento de Jesus. E que se eu esperei 30 anos, se eu esperei 80 anos para estar aqui, eu vou esperar mais 5 minutos, eu vou esperar mais 10 minutos e vamos ver o privilégio daqui, vamos sempre agradecer a essa oportunidade. Eu sei que tem gente que está aqui pela 12ª vez, eu sei que tem muita gente que está aqui pela primeira vez, mas cada vez é um momento especial. E por isso, pessoal, sempre olhem tudo de bom que a gente está recebendo durante essa viagem toda. Então, pessoal, eu queria algum dos pastores quer orar um pouquinho? Vou orar. Te agradeço, ó Pai, pelo privilégio, pela alegria, pela emoção, pelo prazer de estarmos aqui mais uma vez. Não sabemos se essa será a última. A tua vinda está tão próxima que não sabemos se o Senhor nos chamará. Mas nos damos por satisfeitos, porque chegou o dia, chegou o momento esperado por aqueles que estão aqui pela primeira vez, por aqueles que estão por outras vezes, mas que nós nos sentimos agradecidos, porque como igreja nós viemos abençoar esta terra, viemos abençoar este povo que nós amamos. Amamos de coração, amamos com a nossa alma. Nós amamos essa terra e por isso estamos aqui, ó Deus, agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos dá mais uma vez. Obrigado, obrigado mesmo de coração. Louvamos pela vida da nossa guia e durante esses dias irá nos ajudar muito e irá também nos trazer esclarecimentos para aqueles que precisam de enriquecer as suas vidas espiritualmente, aumentar a sua fé e também ter mais temor a Deus na sua vida diária. Eu te peço em nome de Jesus que esta visita seja marcante para todos, a começar de mim. Portanto, eu te agradeço e que durante os dias que estivermos aqui, Senhor, nós sejamos uma bênção para esta nação. Sejamos uma bênção para o povo judeu. Como igreja possamos dar o nosso testemunho de cristãos autênticos, não de pessoas religiosas, não de pessoas que apenas confessam ser religiosas ou abraçaram a fé no cristianismo, mas que nós vivamos essa vida em todo o nosso modo de viver, em todas as nossas atitudes. Obrigado mais uma vez. É o que eu te oro e te peço agradecido. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aqui é o bairro Judaico. Né, irmão? 4 bairros, então a gente está agora no bairro Judaico. E aqui o que eu quero mostrar que está atrás de mim, o que é isso? Menorá. É uma menorá. Quando Deus ordena a construção do Templo de Jerusalém em específico, Ele diz onde é para fazer, os materiais que é para fazer, o tamanho que é para fazer. E uma das coisas que está escrita é que é para fazer um candelabro de ouro com 7 braços. Tu abre as tampas e nele tu coloca azeite e ele é usado para iluminar o Templo de Jerusalém. No ano 70, Tito vai e destrói o Templo de Jerusalém. E ele entra e acha uma menorá feita de ouro. O que ele faz com isso? Leva embora para Roma e ele provavelmente derrete a menorá e vende o ouro. Então o que é isso aqui? Isso é a menorá original do templo? Não. Ela é uma réplica, mas não é qualquer réplica. Ela foi uma réplica feita pelo Instituto do Templo. O Instituto do Templo é o Instituto Judaico-Ortodoxo que espera a vinda do Messias. E está escrito que quando o Messias chegar, na tradição judaica, vai ser reconstruído o 3º Templo de Jerusalém. Que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando,
chama por ti.